Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é a diaconisa Elie Matos, é com muito prazer que estamos aqui mais uma vez para mais um trimestre das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Ficamos por um tempo aí parados, por conta de muito trabalho, também a pandemia que teve aí assolando, né? Mas em nome de Jesus vai dar tudo certo. Então, estamos voltando aqui com as nossas lições da Escola Bíblica Dominical, a revista, né? Que vai falar aí de lições como os heróis superaram os desafios em tempos de escassez, guerras e angústias, né? Hoje não é diferente, estamos vivendo aí momentos terríveis, mas que como eles venceram, nós também vamos vencer em nome do Senhor Jesus. Amém? Bom, então vamos lá, né? Temos aí o nosso texto áureo da nossa revista. Você que já tem a sua revista, como de costume, pega a sua Bíblia e vamos nos acompanhar, tá? O texto áureo da nossa revista diz assim, no Gênesis 26, versículo 2: E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. A verdade aplicada diz assim: o estudo da vida de Isaac contribui na aprendizagem sobre como devemos nos comportar em tempos de crise. E temos 3 objetivos aí da nossa lição, que será destacar que o Senhor é conosco, mesmo na crise, e apresentar a importância da obediência do cristão, mostrar que na hora da crise, Deus, ele sempre nos ampara. Bom, enquanto isso, dá seu like aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você venha receber todas as notificações dos nossos vídeos, das nossas lições, tá bom? Para a gente acompanhar junto todo esse trimestre. É uma lição boa, abençoada, né? E desde já também eu já quero aí saudar os nossos pastores, nosso pastor presidente José Aelson Mendes de Souza, nós somos aqui da sede de Jandira do Madureira, a nossa pastora presidente Alaides Mendes de Souza e todas as missionárias, todas as irmãs, as heroínas que eu sei que estão aí nos acompanhando nessa lição. Tá meio difícil sair de casa, né? Então vamos aí, já que não dá pra ficar indo na escola dominical todos os domingos de manhã, então vamos acompanhar comigo aqui, hein, gente? Não esqueça de ativar o sininho. Siga também no Instagram, viu? Vai lá no Instagram, Elie Matos. Também temos a nossa página no Facebook, né? Também Elie Matos é o nosso Facebook e a página vai estar Elie Matos Ministrações e Louvores. Curte lá, compartilha essa lição, porque Deus vai falar muito com as nossas vidas através das nossas lições, tá bom? Abre comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 26. Nós vamos ler o 1, 2, 3, o 4, o 5 e o 6. Nós vamos trabalhar em cima deste texto, tá bom? E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra em que eu te disser. Peregrina nessa terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas essas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, seu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas essas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Né? Boa essa lição, como esse homem de Deus abençoado aqui, que recebeu uma promessa de Deus na vida dele. Hoje também eu já quero profetizar na sua vida bênçãos e vitórias em nome de Jesus, amém? Bom, a introdução,
né, da nossa lição, diz assim: esta lição nos ensina que mesmo em meio à escassez de alimentos que a terra estava atravessando, Isaac, ele prosperou, né? E a crise não pode dominá-la, pois a bênção do Senhor estava sobre ele. Irmãos, do mesmo jeito que o Senhor fez uma promessa na vida de Abraão, na vida de Isaac, hoje, nosso tempo de escassez, nosso tempo de crise que estamos vivendo, nós também recebemos promessa e nós cremos que nós também vamos vencer como eles venceram. Então nós vamos aprender qual é o motivo, o que nós precisamos fazer para estar recebendo essa vitória de Deus e que Ele venha cumprir essas promessas em nossa vida. Irmãos, no ponto 1 da revista diz a pedagogia de Deus. Deus prometeu a Abraão que a sua descendência seria como as estrelas do céu. Vai estar em Gênesis 15, 5. Porém, neste momento, irmãos, Abraão já deveria possuir quase 80 anos. É preciso fé para crer, irmãos, que um senhor idoso, como agravante da esterilidade de sua esposa, em Gênesis 11, 30, possa gerar um filho, né? Quanto mais ser pai de uma grande nação. Mas Deus, irmãos, não é homem para que minta, né? Nós vamos ver lá em número 23, 19. Deus não é homem para que minta. Portanto, ele cumpre as suas promessas em nossa vida, custe o que custar. Deus, ele vai cumprir as promessas em nossa vida. Então, como a resposta divina a Abraão, 100 anos, e Sara, 90 anos, foram pais de um menino por nome Isaac, que lhe trouxe grande alegria. Então, irmãos, Deus cumpriu na vida de Abraão a promessa que um dia ele fez para Abraão. E no 1.1 vai dizer: Deus sempre proverá recursos. Irmãos, como Deus provê recurso num tempo de escassez, num tempo de crise. Irmãos, ele é Deus, ele sabe como fazer, ele sabe como trabalhar, mas ele também nos ensina como agir para que ele venha prosperar em nossas vidas, manter a vitória, o recurso, para que nós venhamos ser vitorioso e vencer a batalha. O Senhor, irmãos, ele ordena a Abraão que vai até a terra de Moriá e lhe ofereça um sacrifício e o seu único filho Isaac. Vai estar em Gênesis 22, do 1 ao 2. Então Abraão não mede esforço para obedecer à voz de Deus, a voz de Deus. Sua submissão a Deus fez com que ele levantasse, irmãos, bem cedo e aprontasse o seu jumento, tomasse consigo 2 dos seus moços e o seu amado filho Isaac. Olha aí, ele temeu a Deus. Ele obedeceu quando Deus pediu o seu filho Isaac. Ele pega o seu filho e ele vai até onde Deus diz para ele ir, né? E acompanhasse a lenha para o holocausto e seguisse para o local orientado por Deus, cumprindo, irmãos, sistematicamente as ordens do Senhor. Irmãos, olha aí, para Deus prover recurso na sua vida. Como é que Deus vai prover recurso na sua vida se quando ele pede para você fazer algo, você tem medo, você logo se esconde e foge? Não é assim. A lição que nós vamos aprender hoje é quando Deus nos ordena alguma coisa, logo nós devemos obedecer o mandado de Deus. Porque quando nós obedecemos, irmãos, isso é crer, isso é ter fé que ele vai providenciar. Quando Deus pede o seu filho para subir até o Monte Moriá e ali fazer um sacrifício, quem não ia temer? Ele ia falar: mas meu Deus, ele poderia ter falado: meu Deus, o único filho que o Senhor me deu foi aquela promessa que o Senhor me fez, que eu ia ser pai de grandes nações, e agora meu filho o Senhor pede. Como é que eu vou ser pai de uma grande nação se o meu filho vai ser sacrifício agora? Então, irmãos, ele creu, e quando ele crê e tem fé e oferece aquele sacrifício, logo primeiro ele obedece a Deus antes de oferecer o sacrifício. Deus, ele vem, irmão, e providencia o recurso certo. Deus ali, ele providenciou, ele mostrou para Abraão
que ele é o provedor de todas as coisas. Logo, o Senhor providenciou um cordeiro para ele sacrificar aquele cordeiro e oferecer a Deus. Olha Deus preparando, olha Deus mostrando, olha Deus ensinando para Abraão como é que deve ser feito. Amém? E aí, irmãos, 1.2 diz fé em meio à dor. A fé de Abraão nos incita a uma confiança extrema em Deus. Durante a caminhada até o local do sacrifício, Isaac pergunta ao seu pai sobre o cordeiro que será oferecido. Olha, Isaac vai perguntar, né? E cadê o cordeiro? Tá tudo aqui pronto, mas cadê o cordeiro? Olha, Deus também vai trabalhar na vida de Isaac desde cedo. Deus já vai mostrar para Isaac ali como é que funciona quando nós obedecemos a ordem de Deus. Uma criança já está vendo ali desde cedo como é que ele está ali aprendendo o mandamento de Deus, aprendendo como é que Deus providencia as coisas. É interessante isso, né? Aí Abraão tinha plena certeza de que existia uma esperança em meio ao caos que os aguardava. Abraão, ele cria nisso, né? E olhando mais de perto a vida de Abraão, podemos dizer que são nos momentos de crise que a fé faz a diferença, né? Que a fé faz a diferença nas atitudes tomadas. Com sua atitude, Abraão ensina a Isaac que eles serviam a um Deus provedor de todas as coisas. Irmãos, Deus ele queria ver ali a atitude de Abraão. Ele viu a atitude de Abraão. Ele viu que Abraão obedeceu. Ele viu que Abraão fez o que ele pediu. Logo, quando Deus observa as nossas atitudes que estão sendo tomadas em nossa vida, ele vai providenciar. Ele sabe que a sua atitude ali que você está tomando porque ele pediu gera dor, gera assim uma angústia. Você fala, Jesus, eu tenho mesmo que fazer isso? E Deus vai te dizer, sim, tem que fazer isso. Ali, irmãos, Deus está trabalhando, ensinando como é que ele vai te mostrar, como é que ele providencia as coisas em nossa vida. No 1.3 diz, Isaac conheceu o Deus da provisão. Olha, Isaac conhecendo o trabalhar de Deus logo cedo, né? A resposta de Abraão neste momento foi uma das maiores provas de fé que as escrituras mencionam, né? Em Gênesis 22, 8. Este Abraão era o mesmo que tivera experiência com Deus de maneira especial no passado. E quando o Senhor lhe escolheu, ainda em Ur dos Caldeus, né? Mas era a hora de Isaac ter a sua experiência com Deus, assim como Abraão, o seu pai, né? Em Gênesis 22, acabamos de falar, né? Sobre Abraão. Então, Deus ele queria mostrar para Isaac o mesmo poder, a mesma providência que ele tinha feito na vida de Abraão. Agora era a vez de Isaac, né? Então, diante da ação do Senhor, em experiência em providenciar um cordeiro, irmão, Isaac ali, ele foi impulsionado a ter uma confiança extrema em Deus. Como é que uma criança está sendo levada para um holocausto para ser oferecida. E ali ele está vendo tudo acontecer, ele faz a pergunta, cadê o cordeiro? E seu pai fala, Deus vai providenciar. Logo ele vê Deus providenciando um cordeiro. Quando ele vê isso, irmão, a sua fé também é impulsionada a crer que Deus existe, que Deus é fiel, que Deus ele cumpre e que também é providência. Isso ficou gravado na vida de Isaac. Logo vai ter a sua vez também de poder sentir ao vivo essa providência de Deus. É lindo isso, né? Quando aprendemos essa pedagogia de Jesus, de Deus. Quando Deus ele nos ensina, né, passo a passo, que ele é provedor, que ele é poder, que ele é providência e que ele é bênção em nossas vidas, e mostra que devemos obedecer a ele para que ele venha a ser o nosso provedor. 2.2, meus irmãos, diz, a crise chega para Isaac. Depois da morte de seu pai, e o Senhor curar a esterilidade de sua esposa Rebeca,
A vida de Isaac tomou um novo rumo. É sabido que do relacionamento de Isaac com Rebeca, o Senhor lhe dera 2 filhos, Esaú e Jacó. Nós vamos ver isso em Gênesis 19 ao 23. E vivendo este novo momento como o seu pai, a terra enfrentou uma devastadora fome e Isaac buscou refúgio em Gerar, terra dos filisteus. Agora é a vez de Isaac, né? Isaac que aprendeu lá no passado, quando era criança, que Deus era provedor. Agora é a vez de Deus testar a fé de Isaac. Chega a fome na terra e o Isaac agora ele vai para Gerar, que é uma terra dos filisteus. Chegando lá, o Senhor vai dizer para ele: olha, fique aonde eu te disser, porque aqui serás abençoado. E logo Deus vai fazer uma promessa também na vida de Isaac, cumprindo também a promessa que ele já havia feito na vida do seu pai Abraão. E aí no 2.1 está dizendo: Deus te faz prosperar em meio às crises. Cedo ou tarde, todos nós passaremos por momentos de abundância e também por algum tipo de crise relacionada à escassez, que não foi diferente na vida de Isaac. Ele está ali naquele momento de escassez, mas ele está crendo que Deus vai providenciar na vida dele, como Deus providenciou na vida de seu pai. É um teste de fé que Deus está fazendo também com Isaac. Né? Notemos que na vida de Isaac há momentos de fartura e de escassez. Olha, ele passou por momentos de maravilhas, de farturas, porque o seu pai era rico e riquíssimo, né? Mas também entendemos, irmão, que chega na vida dele uma pessoa que já era rica e chegou na vida dele o tempo de escassez, né? Então há momentos de fartura e há momento de escassez. Vivendo um momento de fome, o Senhor fala para Isaac para não partir para o Egito. Nós vamos ver Deus dizendo, para ficar em Gerar, pois aquela terra seria dele. Vamos abrir aí as nossas Bíblias no Gênesis 26, 2 e 3. Para não tomar muito tempo, vai anotando esses versículos para você depois entender melhor a palavra de Deus. Deus está dizendo para Isaac: não desça para o Egito. Porque às vezes, irmãos, queremos tomar decisões precipitadas quando nós vemos a prova chegar, quando nós vemos a luta chegar, aí ficamos desesperados. Não é isso que o Senhor está querendo para nós. Tem o momento certo, irmãos, de Deus nos abençoar. E Deus está mostrando para Isaac ali: olha, é aqui que eu vou te abençoar. Não precisa correr atrás da bênção. Eu não te fiz uma promessa, então eu vou te abençoar. Eu já fiz essa promessa, então espere, fique onde eu te disser que é para ficar. Olha que lindo, irmãos, Deus ensinando para Isaac mais um pouquinho, né? Então, essa lição é maravilhosa para nossas vidas no dia de hoje. Chega aí um desespero, chega uma doença, chega um vírus, chega uma escassez, né? O desemprego tá aí, mas Deus te diz nesse dia: fique aonde eu te disser, apenas obedeça, calma, tenha fé, eu sou Deus provedor. Isso é maravilhoso. E aí, continuando aqui, ó, a promessa era que mesmo em meio à crise, irmãos, ele seria próspero como Abraão, o seu pai. Podemos dizer que a bênção que estava sobre Abraão agora estaria sobre o seu filho Isaac. Sobre essa ótica, Isaac, mesmo diante da fome, ele iria prosperar muitíssimo. E agora Deus vai ensinar a Isaac como prosperar em meio à escassez. Olha como que Deus faz você prosperar em meio à escassez. As pessoas podem olhar e dizer: daqui não vai sair nada. Você está num lugar de fome e ainda você tem que continuar aqui porque Deus está mandando você continuar. Sim, Ele está mandando porque nós temos que crer que Ele é poderoso. E quem vai fazer o mover é Ele. Então nós devemos apenas obedecer e crer como Ele creu.
E aí tomando decisões em meio à crise. Olha como é importante, irmãos, quando nós obedecemos a palavra do Senhor. Nós não tomamos decisões sozinha. Quem nos direciona, quem nos dá um norte é o Senhor. Quando Ele disser que é para ficar, é para ficar. Quando Ele disser que é para ir, é para ir. E se Ele disser que é para ficar em meio à crise, fica na crise, porque Ele é o provedor da nossa vida. Então, olha, nossas escolhas, irmãos, têm um grande peso em nossa vida, no presente e no futuro. Precisamos entender que Deus permite que passamos por testes para apreciar qual decisões iremos tomar. Deus, Ele nos testa. Se nós vamos obedecer ou não, porque Ele sabe que somos seres humanos, somos carne, e quando olhamos a crise já nos desesperamos. Então Ele nos coloca no teste e fala, agora eu quero ver se você vai me obedecer ou não. Então Ele está nos ensinando. Olha que por essa palavra Ele está nos ensinando hoje, né? Não resta, aliás, exemplos de pessoas que foram testadas no quesito fé e foram aprovadas, né? Noé, Abraão, Moisés, Ruth, Esther, Paulo, entre outros, né? Isaac também pode ser incluído nessa galeria. Deus foi bem claro, ele não deveria descer ao Egito, pois ali em Gerar ele seria abençoado com a sua escolha em obedecer e permanecer em Gerar. Isaac nos faz ver que além de conhecermos a vontade de Deus, é preciso decidir obedecer ou não. Quer obedecer a Deus? Escute a voz dele e fique na posição que ele colocou. Quando ele disser não, é não. Quando ele disser sim, é sim. A sua escolha trará consequências futuras, presentes ou futuras. Logo, Isaac entende que obedecer a Deus seria o melhor. E aí a avaliação do cenário no 2.3. O cenário que Isaac estava vivendo era desesperador. Quem não se desespera, né, irmão? Quem não ficaria apavorado em meio àquela situação? Quem não ficaria? Isaac ficou, né? Havia, irmãos, uma grave crise, né? E não era pequena, era fora do normal mesmo. Era tempo de escassez de alimento e isso envolvia uma série de questões: empobrecimento, doença, desemprego, desequilíbrio emocional, entre outras coisas que nós já sabemos, que é o que nós vivemos. Medo, desespero, terror, preocupações, e uma coisa puxa a outra, e vem tudo um monte de coisas uma atrás da outra. Então podemos dizer que a crise presenciada por Isaac é semelhante à que passamos recentemente nesse mundo, né? Contudo, mesmo em meio à crise, o Senhor, ele abençoava Isaac em tudo. Afinal, irmãos, quem segue as recomendações de Deus, das Escrituras em meio à crise, vai triunfar. Irmãos, o Senhor, ele abençoava Isaac em tudo, né? Então, não só vai triunfar sobre os problemas, irmãos, mas também vai evitar muitos outros, né? A gente triunfa em uma vitória e evita outros problemas quando nós obedecemos a Deus, né? Isso é fato. E o texto bíblico nos mostra que a prosperidade divina outorgada a Isaac chamou a atenção dos filisteus. Agora nós vamos ver isso também, que quem obedece se destaca, que Deus, ele abençoa e ele faz outros entenderem que ele é Deus na sua vida. Logo, muitos vão perceber isso, como é que em meio à crise essa pessoa está sobrevivendo. Peraí, será que ela é melhor do que todo mundo? Será o que houve com ela? Por que só ela está prosperando? Por que essa pessoa consegue sair das angústias, das aflições de boa? Porque Deus, ele providenciou, porque você creu, porque você foi abençoado. Logo vai chamar a atenção de alguém, com certeza. Chamou a atenção dos filisteus. Agora vamos ver o ponto 3. Prosperidade em tempos de crise, nosso tópico 3 da nossa lição. O fato da bênção do Senhor estar sobre Isaac, irmãos, não era era a razão da sua prosperidade. Mesmo em tempos de crise,
né? Em Gênesis 26, 12, nós já lemos. A Bíblia nos revela que aquele que obedece à voz do Senhor, assim como Isaac, prospera em meio às adversidades. 3.1. A prosperidade em tempo de crise dependerá da sua atitude. Agora olha a atitude de Isaac em meio à crise que ele estava passando. Olha a atitude que ele toma. Olha como ele faz no momento que ele está passando por aquela prova. Convém sublinhar que a riqueza de Abraão era muitíssima. Abraão era rico. Por meio do relato das Escrituras. Isaac foi o único herdeiro de toda a riqueza. Vai estar em Gênesis 25:5. Então, diante dessas evidências, podemos observar que mesmo tendo bens, Isaac, ele não parou de trabalhar. Né? Isaac, ele não é preguiçoso. Ele é rico. Ele é herdeiro do seu pai. Ele tem todas aquelas bênçãos, toda aquela herança que o pai teve e agora é dele. E mesmo ele tendo tudo isso, ele não parou de trabalhar. Ele fez planejamentos. Ele era uma pessoa inteligente. Ele não ficava de braços cruzados, né? Então, Isaac, ele nos ensina que na hora da crise, irmãos, não devemos cruzar os braços. Deus, ele promete abrir as janelas do céu sobre a nossa vida. Todavia, nós devemos fazer o quê? A nossa parte. Há pessoas que, no momento da crise, se desespera tanto que ele acha que não dá para fazer mais nada. O resto que sobrou das suas coisas, ele vai falar, meu Deus, o vento veio, passou, levou tudo e eu não sei por onde eu vou começar. É essa lição que Isaac nos traz. Pensa numa pessoa que já tinha tudo e ainda continuou trabalhando. Imagina como que você vai sair de uma crise, por onde você vai começar. O que fazer para sair dessa crise ou para poder viver nessa crise. Viver em meio à crise é difícil. Primeiro que já mexe com o nosso emocional. Ficamos com vergonha de algumas coisas. Logo, não podemos ficar de braços cruzados, porque senão vai piorar a situação. Isaac, ele vai nos ensinar que mesmo ele já tendo toda aquela riqueza e estando na crise, ele não para, ele fala o quê? Eu preciso fazer alguma coisa. Continuar parado não dá, a coisa vai piorar. E aí, irmãos, no 3.2 vai nos dizer as promessas de Deus são uma fonte de bênçãos inesgotáveis. Quando Deus ele está conosco, irmãos, as bênçãos dele nos acompanham. Né? Não importando onde estejamos, não importa onde você esteja, a bênção de Deus ele vai até você. Né? Então, na vida de Isaac, a bênção do Senhor estava sobre ele. Ele estava abençoado, por mais que ele estivesse em crise. Mas a bênção estava na vida dele. E apesar dos filisteus, irmãos, entulharem os seus poços, Isaac, ele não se abate por causa disso, né? Ele não se abate, ele persevera, ele é firme na fé, né? E ele, então o que ele faz? Ele vai continuar cavando. Lembra dos poços que os filisteus entulharam quando eram do seu pai? Os filisteus entulharam e agora ele vai e reabre os poços. Quem é que quer pôr a mão na massa na hora da crise? Porque queremos as coisas muito fácil. Mas pôr a mão na massa, ir lá e trabalhar, enfrentar a vergonha, enfrentar a humilhação, enfrentar tudo que tiver para que você venha sobreviver, isso é difícil. E achamos que o restinho que nos sobrou não dá para fazer mais nada. Dá sim. Se levante dessa poeira, bate essa poeira. Deus é contigo. Olha a lição que estamos aprendendo hoje. Deus, ele tem promessas em sua vida. A bênção dele ainda está sobre você, mesmo em meio à crise. A bênção dele não saiu da sua vida, ainda está aí dentro. Você precisa crer, você precisa se levantar, você precisa trabalhar, você precisa enfrentar a dura realidade e crer que Deus, no pouco, ele vai multiplicar. Ele pode te abençoar com um pouquinho que te restou.
né? E é lindo quando aprendemos isso. Então, assim como Isaac, devemos ter a certeza, irmãos, de que existe um manancial de Deus fluindo sobre as nossas vidas, irmãos. Tem um manancial de Deus fluindo sobre a sua vida. E mesmo em meia crise, todos reconhecerão, irmãos, que Deus, Ele é contigo. Por essa lição, receba de Deus essa palavra. A bênção de Deus ainda está sobre você. Escuta, a vida de Isaac, irmão, nos faz ver que a presença de Deus está dentro de nós, como fontes de águas vivas que nunca vai parar de jorrar, como fontes de bênçãos que nunca vai parar de sair. Porque a Bíblia diz que quem bebe dessa água nunca mais terá sede. Você sempre será abençoado. Há uma fonte de Deus fluindo de dentro de você. Onde quer que estejamos, irmãos, essa preciosa presença estará em nossas vidas. Todos, irmãos, reconhecem que a presença de Deus era com Isaac. Todos reconheceram que a presença de Deus era com Isaac. Vamos ver isso lá no livro, lá em Gênesis 26, no 28, quando os filisteus chegam para fazer paz com Isaac. E ele logo fala, mas o que vocês vieram fazer aqui? E logo ele vai dizer, queremos paz contigo, porque nós estamos reconhecendo que Deus é com você. Da onde vem tanta bênção na sua vida? Como que conseguiu tanta água? Porque ele trabalhou, ele foi para a luta, ele não cruzou os braços, ele foi cavar poços novamente, ele foi abrir os poços que um dia foi entulhado por alguém, porque hoje as pessoas querem nos abafar, nos entulhar os nossos sonhos, mas Deus nos dá um norte. Obedeça a minha palavra e você vai ser abençoado. Não cruze os braços, se levanta, vai para a batalha, porque mesmo em meio à crise, eu estou contigo. E Deus, Ele vai abençoar mais ainda a vida de Isaac. Todos estão vendo Deus na vida dele. Olha o que diz, para que todos reconheçam Deus na tua vida. Gaste tempo em sua companhia. Cultive a sua vida assim como fez Isaac. Cultive mesmo, porque Deus, cultive uma íntima amizade com Deus. Cultive essa íntima intimidade com Deus. Ore com Ele, chame Ele para os teus negócios. Chame Ele para fazer contigo, para te dar uma direção. Ele vai ser contigo, Ele não vai te abandonar. E o próprio Deus, irmãos, Ele se encarregará de conceder na tua vida as bênçãos, as maiores bênçãos vai ser derramada sobre a sua vida. O próprio Deus vai se encarregar de fazer isso. Não precisa você se preocupar. Ele é tão poderoso. Ele é maravilhoso. E fica por aqui, né, a nossa aula de hoje. Te espero nos próximos vídeos, nas nossas próximas aulas. E Deus tem uma palavra maravilhosa em nossas vidas. Não deixe de dar o seu like e escrever aí alguma coisa que você queira prestigiar ou nos ajudar nesses vídeos, tá bom? Em breve teremos as nossas aulas presenciais e domingo agora também eu vou estar ali também participando da aula online que está tendo no AD Jandira Oficial. Você pode entrar lá também no site da igreja AD Jandira. Nós somos aqui da AD Jandira do Madureira sede. E eu já estou te convidando também para participar das nossas aulas online nos domingos das 10 ao meio-dia. Tá bom? E fica essa palavra maravilhosa no seu coração. Vamos concluir aqui que a nossa prosperidade, ela não depende somente de Deus, né? Mas também de nós mesmos. Nós precisamos ir para a batalha.
já que nós aprendemos que Deus é providência, né? E para alcançarmos as bênçãos de Deus, irmãos, é necessário tornarmos a atitude de cavar poços e desobstruir os entulhos para usufruir as promessas de Deus, descruzar os braços, ir para a peleja, mesmo em meio à crise, mesmo em meio com o restinho que sobrou, Deus ele pode fazer prosperar grandemente na sua vida. Um forte abraço, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo no coração da diaconisa Elie Matos.